Todos nós temos promessas do Senhor. O Senhor tem liberado muitas palavras. O Senhor tem liberado muitas promessas. Mas muitas vezes nós ficamos nos questionando: por que não chega? Por que não vem? Aguarde no Senhor. Aguarde nele. Espere no Senhor, querido. Espere no Senhor. Aguarde no Senhor. Aleluia. Aleluia. Simplesmente agradeça a Deus. Só agradeça. Só agradeça. Porque nesse tempo Deus está nos forjando, Deus ele está nos melhorando, para que eu e você pudéssemos herdar, tomar posse das promessas. Então somente, querido, agradeça. Agradeça. Porque se Deus falou para você, porque se Deus prometeu para você, vai cumprir. Vai cumprir. E é no tempo dele. E nesse tempo, enquanto nós estamos agradecendo, esteja adorando, esteja tomando algumas posições. Muitas vezes é necessário um tempo de esforço, e no tempo certo o nosso Deus, Ele vai liberar. Certa feita, o povo de Deus era escravo. Mas Deus falou: vocês vão herdar uma terra que emana leite e mel.
até que o povo não tomou um posicionamento, Deus não liberou. E foram se passando anos e mais anos. Que a geração não alcançou aquilo, mas outra geração alcançou. Porque tomou um posicionamento, porque entendeu que muitas vezes há necessidade de mudar algumas coisas. Porque muitas vezes há necessidade de mudar o jeito de ser. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós queremos fazer a nossa vontade. Não é a nossa, é a do Senhor. Você pode se assentar, querido. Josué 3. Josué 3, versículo 1 em diante. Nós vamos ler todo o capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passasse. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os vossos sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e segue-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir. Porquanto, por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantando, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parais no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouça as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amoreus e os jebuseus.
Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão das águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar, das campinas, que é o mar salgado, faltavam de toda, e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Que nossos corações, Pai, estejam prontos para receber a semente, Senhor, que vai ser lançada. E essa semente, Pai, ela vai gerar vida. Ela vai gerar, Pai, um entendimento em nosso coração, uma forma que nós venhamos a praticar e a viver conforme a sua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação do inimigo, todo espírito de distração, de conversa paralela, todo espírito de conformismo, eu não aceito mais no meio do povo do Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro um povo pronto, um coração pronto, ouvidos abertos, mente aberta, para receber a palavra do Senhor. E Senhor, que não seja eu falando, Pai, mas que eu seja somente um canal do Senhor. Eu oro, Pai, no nome do teu Filho amado, amado Jesus. Muito obrigado. Nos últimos dias, Deus, Ele tem nos dado alguns sinais. Eu comecei a buscar de Deus o que significavam esses sinais e qual o tempo que seria de liberar essa palavra, de compartilhar com a igreja o que sinais, que significados tem esses sinais para a igreja do Senhor. Nesse mês de março nós fizemos 3 ceias. Nunca nós fizemos 3 ceias na mesma semana. Foi em Timbó, em Benedito e em Blumenau. E eu pedi para o Senhor, o que significa isso, Senhor? E Ele me disse que é tempo de nós começarmos a ter um pouco mais de comunhão com Deus. Se nós temos comunhão com o Senhor, querido, nós teremos muito mais intimidade. Se nós temos comunhão com o Pai, nós seremos muito mais obedientes à palavra
palavra de Deus. Se nós temos comunhão com Deus, nós vamos ter temor. Se nós temos comunhão, nós vamos estar nos santificando cada vez mais. Ceia é alimento, a ceia é um banquete, ceia é alegria, é comunhão. E quando nós, filhos de Deus, começarmos a agir dessa maneira, com comunhão com o Pai, aumentando a nossa intensidade com Ele, nós andaremos muito mais seguros nele, nós andaremos muito mais confiantes nele. E é isso que Deus quer, um povo confiante, um povo que sabe aonde que está indo, um povo que não tem medo das batalhas, não, porque Ele está conosco. Muitas vezes nós batalhamos com nossos próprios braços porque nós não entendemos que Ele está na frente. Mas quando nós temos comunhão com o Pai, nós vamos entender que Ele vai na frente e a luta é dele. E aí nós nos tornamos mais do que vencedores. No culto de Benedito Novo também foi distribuído rosas. E lá sobraram 3 rosas. Me chamou a atenção aquelas 3 rosas. E eu pesquisei um pouco mais sobre a rosa. E a rosa, quando você esmaga ela começa a soltar um óleo. E esse óleo, com mais alguns produtos, é feito perfume. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus, Ele faz comigo, contigo, desse jeito, como se fôssemos rosas. Ele quer nos esmagar, porque nós precisamos ser esmagados pelo Espírito Santo, para sermos melhores, para que o óleo, a presença do Senhor, venha a ser real na minha vida e na sua vida. Quem esteve aqui domingo passado percebeu que de repente um jarro, enfim, de suco caiu. Foi tocado nele e ele caiu. E naquele momento o Espírito Santo já me falou qual era o significado daquele suco, ou daquele vinho que aquele suco representa. Ele disse para mim que nós temos que entender que quando o sangue dele foi derramado sobre as nossas vidas, é para que eu e você tomássemos uma posição e entendêssemos de que Deus, Ele é poderoso, de que o sangue dele cura, de que o sangue dele, Ele transforma, de que o sangue dele muda a história. E ao mesmo tempo, aquele vinho, aquele suco que caiu no chão, ele está dizendo que o vinho velho se foi, e ele está derramando sobre a igreja do Senhor Jesus um vinho novo. É um tempo novo sobre a igreja, é um tempo novo sobre a vida de vocês, é um tempo novo sobre as nossas vidas, querido. É tempo novo, porque Deus, Ele vai estar derramando um vinho novo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então é um tempo de alegria,
nós só teremos essa alegria se nós tivermos comunhão com o Pai. Aí teve um irmão que teve um sonho, que compartilhou comigo. E no sonho era o momento dos dízimos e de ofertas. E ele falou que o gasofilácio estava cheio de moedas. O gasofilácio vai estar cheio de moedas, querido. Porque Deus vai enviar pessoas para a igreja. E para Deus não importa a quantidade de valor. O que importa para Deus são vidas. Vidas. Então, grande quantidade de pessoas estarão batendo na porta de vocês. E vocês vão estar, sim, falando do amor de Cristo. E vocês vão estar falando e direcionando as pessoas para as igrejas. Que pessoas de outros bairros virão na porta da tua casa. E nos outros bairros também tem igrejas. E o inferno vai ser saqueado. Porque o povo de Deus, ele tomou um posicionamento e ele decidiu começar a andar conforme o que a palavra de Deus diz. Agora, amados, para nós conquistarmos tudo isso, nós precisamos nos arrepender de algumas coisas. É necessário Segunda Pedro 3, versículo 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por que nós temos que nos arrepender? Por que nós temos que tomar esse posicionamento? Para herdar a terra já prometida. Hebreus 8, versículo 10 diz assim: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. O povo de Deus aqui em Josué, ele só passou o Rio Jordão porque eles tomaram e fizeram e decidiram ter alguns posicionamentos na vida. Então Deus pede para mim e para você, querido, nessa noite,
É tempo de nós tomarmos um posicionamento e não cometemos mais os mesmos erros que cometemos no passado, para herdarmos aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes é tempo de avançar, muitas vezes é tempo de parar. O versículo 1 de Josué 3 diz: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passasse. Amado, nunca faça nada sem uma direção do Senhor. Muitas vezes nós temos sonhos, planos, projetos, mas muitas vezes, para nós alcançarmos esses sonhos, esses projetos, nós temos que aguardar, nós temos que descansar no Senhor, nós temos que esperar a resposta de Deus. O versículo 4 de Josué diz assim: haja contudo distância entre vós e ela, entre nós e a arca, que representava a presença do Senhor, como da medida de 2.000 côvados. Isso dá aproximadamente 900 a 1.000 metros. A arca ia na frente e o povo ia atrás. Por que a arca foi na frente? Para que eu e você não ultrapassasse o Senhor, para que esse povo não ultrapassasse. Porque quando eu e você ultrapassamos, ou queremos falar: Deus, descansa um pouco, tu está velhinho, nós nos perdemos do caminho. E o versículo 5 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. É tempo de santificação. Sem santificação, ninguém verá Deus. Se submeta a Deus, querido. Submeta ao Senhor. Aqui Deus só pediu uma coisa para o povo: santificação, para alcançar as maravilhas, para alcançar a terra prometida. Então é necessário de nós nos santificarmos, para alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. O versículo 7 diz: e o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então é uma promessa de Deus para mim e para você. Assim como Deus é com Moisés, Ele será comigo e contigo. Mas é necessário uma santificação. É necessário tomarmos um posicionamento diante de Deus. Deus é um Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus é Deus de Josué, de Moisés, Davi. Deus é Deus do Marcos, do arcanjo, da Natiele. Então ele diz: santifique-se, e eu serei contigo. Porque o versículo 10 diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que
O Deus vivo está no meio de vós. E que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus e esses nomes todos. O meu e o seu inimigo, querido, já foi vencido na cruz do Calvário. A minha luta, a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Já foi vencido. As nossas enfermidades já foi vencido. Os nossos desejos carnais já foram vencidos. Quando Daniel foi jogado na fornalha, ele saiu de lá por quê? Porque Deus estava com ele. Davi derrubou Golias porque Deus estava com ele. As nossas lutas já foram vencidas, querido. Já foram vencidas. Então é tempo de tomarmos um posicionamento diante do Pai. O mundo ele vai nos oferecer manjares em todos os momentos, em todos os instantes. Agora, qual será a nossa posição quanto a isso? O versículo 17 diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firme e seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Eu quero colocar essa água como se fosse os manjares do mundo, tentando nos afogar, tentando nos sufocar. E se eu e você não colocarmos nosso Deus na frente de tudo isso, queridos, nós vamos nos afogar com os manjares do mundo. Quando os sacerdotes passaram, entraram no Rio Jordão, a arca ela ficou no meio, e aquela água, começa a imaginar aquela água vindo, e como a arca representa a presença do Senhor, Deus estava ali protegendo o povo dele e falando para nós: passe, porque vocês já herdaram aquilo que Cristo já venceu por vocês na cruz. Quando Deus está na nossa frente, nós temos proteção, nós temos segurança. O povo ali, ele só cruzou o Rio Jordão porque ele entendeu